E agora, para a gente se despedir do nosso aulão, a gente vai para o nosso último módulo, o módulo 5, o módulo da diferenciabilidade. A gente vai ver quando uma função é diferenciável ou não. Às vezes a função pode não ser diferenciável, beleza? Então vamos ver esses casos, tá? Vamos lá, para a gente falar de diferenciabilidade, eu trouxe essa funçãozinha aqui. E aí, se você olhar bem, essa função ela tem duas leis de formação. Essa aqui é uma clássica função que a gente diz que ela é definida em partes, tá? Que ela é definida numa parte x ao quadrado, que só vale quando x é menor que zero, e 3x, que só vale quando x é maior ou igual a zero. E aí, se você quiser ver a cara dessa funçãozinha, é isso aqui, ó. Olha o x ao quadrado aqui, atrás do zero, e o 3x depois do zero, tá? Então, essa é a nossa função. E aí a gente vai se perguntar se essa função é diferenciável ou não. Para isso, olha o seguinte. Vamos pensar na reta tangente. Eu vou usar a caneta. Vou tampar a caneta aqui. A reta tangente aqui na vermelha, esse ponto, é isso aqui, ó. É esse ponto aqui. Vamos trazer essa reta tangente mais próximo da origem. Olha só o que vai acontecer. A reta tangente vai fazer isso aqui. Até que na origem, a reta tangente é a próprio eixo x, beleza? Então a reta tangente a esse pedaço da curva, em x igual a zero, é o eixo x. Só que olha esse pedaço. Esse pedaço é uma reta. E a reta tangente a uma reta é a própria reta, beleza? Então, nesse ponto aqui, a reta tangente é essa reta. Nesse ponto aqui, a reta tangente é essa reta. E em x igual a zero, que é a origem aqui, é a mesma coisa. Então, opa, pera lá. Eu tenho uma reta tangente que de um lado é o eixo x e de outro lado é a reta azul. Diferente isso, né? Para o mesmo ponto eu tenho duas retas tangentes diferentes. Galera. Ou seja, como a primeira derivada é a própria inclinação da reta tangente e eu tenho inclinações diferentes, você acabou de ser introduzido ao conceito de derivadas laterais. Ou seja, a derivada, por um lado, pode ser diferente da derivada para o outro. E a gente vai checar quando isso acontece. Então, para a gente checar quando isso acontece, eu vou usar essa mesma função de exemplo, tá? Então, vamos lá. Vamos derivar essa função. Para derivar essa função, eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer eu vou fazer uma barreirinha aqui. Uma barreirinha para ajudar a gente a pensar. Uma barreirinha. E aí, ó, para derivar essa função, quando x é menor que zero, qual é a lei de formação que está valendo? É o x ao quadrado, certo? Então, f' de x é igual a 2x. E quando x é maior que zero, x maior que zero, f' de x é igual a derivada do 3x, que é o próprio 3. E aí você pode pensar assim, caraca, Rafa, mas você esqueceu o igual, né? Você não colocou igual aqui. Foi de propósito, sabe por quê? Porque a gente sabe a derivada nesses intervalos. Mas lembra que no nosso gráfico ficou um pouquinho estranho aqui na origem? Então a gente vai ter que checar o valor da derivada no x igual a zero. Por isso que eu não coloquei igual aqui. Então, quando x é igual a zero, vamos fazer o seguinte, vamos ver as derivadas laterais. A derivada lateral, ou seja, o f' de zero, quando zero está pela esquerda, ou seja, por valores menores, ou seja, eu vou ter que usar essa lei de formação aqui, beleza? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, a derivada lateral com zero para valores menores que zero, vale a derivada dessa lei de formação. Então vai ser 2 vezes o zero. 2 vezes o zero. Que é zero. É bem o que a gente viu aqui, né? Nesse gráfico. A derivada, a inclinação da reta tangente para esse pedacinho é próprio eixo x. O eixo x tem inclinação zero. E aqui, a derivada lateral, quando eu uso o x maior que zero, ou seja, derivada para valores para zero pela direita, e a gente escreve zero mais, é o 3, tá? Não depende de x, então vai ser 3 mesmo. E olha só que a gente acabou de ver, que as derivadas laterais são diferentes, tá? Então, se as derivadas laterais são diferentes, a função não é diferenciável, tá? Essa é uma condição para uma função ser diferenciável. Então, resumindo, a gente tem o seguinte, que para uma função ser diferenciável, ela deve ser o 1 e deve ter o 2. Quem é o 1? Ela deve ser contínua e deve ter derivadas laterais iguais, tá? Que era o caso aqui da nossa
do nosso exemplo. Aqui ela pode até ser contínua, dá para desenhar essa função sem tirar a caneta do papel, beleza? Ela é contínua, mas como as derivadas laterais não são iguais, essa função não é diferenciável. Vamos ver um último exemplo aqui, para a gente fechar esse módulo, que ele é rapidinho mesmo. A princípio a gente olha para esse carinha aqui e pensa, isso aqui ó, não é uma função definida por partes não, né? Mas ó, é sim. Quer ver por que é? Porque se a gente pensar nesse módulo aqui, ó, a definição de módulo é a seguinte. O módulo de x é a função que está dentro quando x é maior ou igual a zero, ou o negativo da função que está dentro quando x é menor que zero. Então, se eu for multiplicar por x aqui, é como se eu estivesse multiplicando esses dois caras por x. Então vai ficar x ao quadrado e menos x ao quadrado. Então só para reescrever isso aqui, eu vou ter x ao quadrado com x maior ou igual a zero e menos x ao quadrado com x menor que zero. Então sim, essa função ela é sim definida por partes, mas vamos ver se ela é diferenciável. Bom, para ser diferenciável tem que ser contínua primeiro e depois ter derivadas laterais iguais, tá? Então para a gente ver se ela é contínua, a gente vai ter que fazer o quê? O limite para x tendendo a zero. O limite com x tendendo a zero, limite de f de x com x tendendo a zero pela esquerda, por valores menores, é 0 ao quadrado, que dá 0. Agora, o mesmo limite com x tendendo a zero pela direita, por valores maiores que zero, eu uso essa lei de formação. Menos 0 ao quadrado também é 0. E isso tudo tem que ser igual a f de 0. F de 0 é quando é aqui, ó, porque aqui é x maior ou igual a 0. Então eu uso essa lei de formação e substituo por 0. 0 ao quadrado é 0. Então a gente já viu que essa função é assim contínua. Mas será que ela é diferenciável? Vamos ver, né? Para ver se ela é diferenciável, a gente vai ter que fazer a derivada, as derivadas laterais. Então vou colocar uma barreirinha aqui, tá? Então se o x é menor que 0, o meu f' de x vai ser menos 2x, beleza? Menos 2x. E se o x é maior que 0, meu f' de x vai ser agora essa lei de formação, que vai ser mais 2x. Então, ó, as derivadas laterais têm expressões diferentes, mas será que elas vão ter valores diferentes? Para a gente checar isso, a gente tem que ver em x igual a 0. Então, em x igual a 0, eu vou ter que a derivada lateral com 0 por valores menores, eu uso a derivada desse cara. E a derivada desse cara é esse aqui, menos 2x. Então, menos 2 vezes 0, menos 2 vezes 0 é igual a 0. E o f' com 0 por valores maiores, eu quero a derivada desse aqui agora. A derivada desse aqui é o 2x. E 2 vezes 0, adivinha? É 0. Então, como as minhas derivadas laterais são iguais, ou seja, eu tenho f' de 0 menos é igual a f' de 0 mais, essa função, tcharam, é sim diferenciável. Ela é contínua e tem derivadas laterais iguais. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, a função é diferenciável. E é isso aí, galera. A gente encerra, então, o aulão por aqui. A gente espera que esse aulão tenha ajudado bastante. Agora, o que vocês precisam fazer? Treinar pra caramba, para poder mandar muito bem na prova, tá? Então, mão na massa, vai lá fazer uns exercícios, treina bastante. Não esquece também de descansar, claro, porque a cabeça não funciona direito se a gente estiver cansado, tá? E na prova vai dar tudo certo, você vai mandar muito bem, a gente tem certeza que a gente vai conseguir se dar bem se treinar direitinho, beleza? Então, lembrando, exercício e descanso. Precisa desses dois para mandar benzão na prova. E esse vídeo te ajudou? Responde aí!